Oi, esse mês de maio é o mês da conscientização da doença inflamatória intestinal. É o Maio Roxo. Vamos aproveitar essa campanha e vamos abordar esse tema para que mais pessoas possam ter informações e ficar por dentro sobre o que é doença inflamatória e como você pode tratar. Então vamos lá para que você possa aprender. Nós temos visto que através de inúmeros trabalhos científicos que nós temos lidos nos últimos anos, que nós estamos tendo um aumento muito grande dos casos de doença inflamatória intestinal aqui no Brasil. Essa doença, ela é mais incidente em pessoas entre 15 e 40 anos, E é uma doença que atinge mais ou menos 5 milhões de pessoas em todo o mundo. E aqui no Brasil, a gente tem visto esse aumento significativo nos últimos anos. Nós temos visto também que uma maior concentração dessa população vive no sul e sudeste, que são áreas que são mais desenvolvidas. Hoje aqui no Brasil, a incidência média de novos casos de doença inflamatória intestinal, quer dizer, Crohn ou retocolite, fica em torno de 7 pessoas para cada 100 mil habitantes. Em países mais desenvolvidos, nós temos visto um número muito maior, de 120 mil pessoas para cada 100 mil habitantes. Quais são os fatores de risco para que uma pessoa possa estar classificada, para que possa ter ou não a doença inflamatória intestinal, o risco dela ter, Então, nós temos visto adolescentes e adultos jovens entre 15 e 40 anos. Eles são multifatoriais, os fatores de risco. Então, genético, imunológico, ambiental, o tipo de alimentação que a pessoa teve durante toda a vida, alteração da flora intestinal, os casos de desbiose intestinal, entre outros fatores. A gente sabe também que a existência de um membro na família com doença inflamatória intestinal aumenta um pouco mais a possibilidade de outro membro da família também ter a doença intestinal. E em pacientes com doença de Crohn, o tabagismo pode ser um fator de risco e pode agravar a patologia também. Eu vou falar de uma forma geral, eu não vou separar hoje, nesse vídeo, sobre doença de Crohn e retocolite, sobre os sintomas. Nós vamos, esse mês, como é o mês da conscientização, nós vamos falar em específico nas próximas semanas sobre essas duas patologias em separado. Então, de uma forma geral, a doença de Crohn e a retocolite, os pacientes vão poder ter uma diarreia crônica com presença de sangue, muco, pus, associada a períodos de melhora e piora, cólicas abdominais importantes, uma urgência evacuatória, quer dizer, se ele não for correndo ao banheiro, ele faz na roupa, faz na rua, falta de apetite, uma fadiga, um cansaço, um emagrecimento. E em alguns casos, os pacientes podem ter sintomas mais graves, que pode ser febre, uma anemia persistente, uma desnutrição e distensão abdominal importante. Alguns pacientes, mais ou menos entre 15% e 30% desses pacientes, vão apresentar algumas manifestações extraintestinais, como artralgia, lesões dermatológicas e lesões oftálmicas também. Então, todo paciente que tem doença inflamatória intestinal e que faz acompanhamento, é importante também, às vezes, passar no reumatologista, no oftalmo e no dermato, para estar sempre avaliando se não há a possibilidade de ter outras lesões associadas e não só do trato gastrointestinal. E como que eu vou fazer o diagnóstico e o tratamento de um paciente que tem doença inflamatória intestinal? Então, a primeira coisa, eu vou coletar uma história clínica bem feita do paciente, para eu entender quais são os sintomas que ele tem, qual é o quadro clínico dele. Os exames laboratoriais, exame endoscópico, de coluna, endoscopia, com a realização de biópsia para poder fazer fechamento, de diagnóstico. E em alguns casos a gente vai ter que fazer também os exames radiológicos, uma enterotomografia, às vezes até uma ressonância também. A doença inflamatória intestinal, ela não tem cura, então ela é uma doença que vai ficar com o paciente pela vida toda. Mas o tratamento vai permitir a remissão da patologia, com controle do processo inflamatório e melhora dos sintomas. Então, o tratamento da doença inflamatória vai permitir que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida, diminuindo dor abdominal, diarreia, sangramento, fazendo com que ele ganhe peso, Então, é importante que no tratamento da doença inflamatória, ele seja individualizado para cada paciente, Para que o paciente possa ter a indução
da doença e depois a remissão e manutenção, né? E não ficar tendo episódios de recidiva, de gravidade da patologia. A gente pode usar hoje como tratamento os salicilatos, os corticoides. Existe uma linha de coloprocto que não gosta muito do uso do corticoide, mas em fases de atividade da doença importante, ela é um aliado para a gente, né? Os imunossupressores, azatioprina, metotrexate e as terapias biológicas, que em casos de pacientes que não respondem muito bem a esses outros tipos de medicamento, é uma arma que a gente tem para poder melhorar o quadro do paciente. A avaliação adequada da dieta também pode auxiliar no paciente, né? Alguns tipos de alimentos que vão piorar os quadros de diarreia, distensão, dor abdominal, também é importante a gente estar excluindo. E também melhorar a qualidade de vida, de ambiente, de trabalho, porque a gente sabe que o estado emocional do paciente está muito relacionado com a atividade da doença. Então, se ele tiver um ambiente mais tranquilo, ele vai ter menos chances de ter atividade da doença e ter essas complicações que eu acabei de falar. A semana que vem, nós vamos abordar sobre retocolite, vamos falar mais em específico sobre retocolite, para que você possa conhecer um pouquinho mais e entender dessa doença e qual a melhor forma de estar tratando ela de forma individualizada. Se você curtiu esse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ter informações e tratamento.